Olá, turma CE. Estou aqui nessa videoaula para justamente relatar um pouquinho do que aconteceu na nossa videoconferência e, no segundo momento, nós vamos conversar um pouco sobre passo a passo como serão as apresentações finais dos grupos do TCC. Estamos pertinho de concluir o curso e aí quem está com friozinho na barriga, está chegando os momentos das apresentações dos grupos, em que nós vamos enfrentar aí, nós vamos na realidade apresentar cada proposta, cada propósito de empreendimento familiar que cada grupo está estudando, São 8 grupos em nossa turma, então nós vamos agora para... Fique ligadinho nessas orientações. A nossa videoconferência hoje foi transferida e nós tratamos especificamente das orientações finais do TCC, a pauta de raciocínio lógico ficou para a próxima semana e nós estamos diretamente tratando sobre como os ajustes finais, a entrega do trabalho escrito, como passo a passo para a produção dos slides e algumas orientações de datas, de conduta, de comportamento durante as apresentações, como que nós iremos, quais são os EPs e aplicativos que vão ser utilizados, que vão ser transmitidas as videoconferências para a apresentação do TCC, aqueles que a gente vai utilizar. Então, o primeiro passo, hoje em nossa videoconferência, nós discutimos sobre isso hoje. Primeiro passo, hoje é o prazo final para a entrega do trabalho escrito, que está aberto lá no Classroom, um tópico TCC final. Então, cada grupo um representante vai entregar esse trabalho escrito, alguns eu já recebi hoje durante o dia, e esse trabalho ele vai ficar sob a responsabilidade do professor fazer uma revisão final, fazer os apontamentos, revisão ortográfica, gramatical, de formatação, se precisa inserir alguma outra informação. Mas o foco é que vocês, a partir de hoje, vocês já possam baixar no celular de vocês ou no computador o Google Meet, certo? Que é um aplicativo que a gente vai utilizar para a apresentação do dia 5 da videoconferência. Existe um tópico lá no Classroom que eu abri para vocês encaminharem os slides, certo? Até o dia 2 de junho, para que eu possa dar uma olhadinha nos slides, depois dar um feedback para cada grupo. E existe dia 5, que é o dia da apresentação final. Nesse dia nós vamos ter 2 momentos. De 9 às 10, a turma ADMC apresentará os grupos. E das 10 às 11, 11h15, concluindo o período de aula, do mesmo dia, do dia 5, apresentarão a turma E. Certo? Então, no mesmo dia, todos os grupos se apresentarão, mas em horários diferentes. Os 4 primeiros grupos da turma C apresentará, que é a partir são 8 grupos, a partir do quinto grupo, enfim, do quinto grupo, exatamente. A partir do quinto grupo ao 8º, nós vamos ter aí a turma C. E a partir do primeiro ao 4º grupo, turma E no segundo momento. Então, a DMC apresenta de 9 às 10 e das 10 às 11 horas a turma E. Como é que vai acontecer, gente? Nós teremos a banca que será conduzida por mim e por representantes do IGMK. Nós temos os critérios de avaliação que está também no Classroom, lá naquele tópico de orientações finais, onde vocês vão enviar os slides. Tem lá o cronograma de apresentação. E existe também os critérios de avaliação, quanto à postura, se você defendeu o seu trabalho, disse os pontos fortes, os pontos fracos do trabalho, se vocês conseguiram atender e conectar as informações de introdução, de plano de marketing, de contexto histórico, das considerações finais, se apresentar as referências, se passar a mensagem do trabalho, o objetivo do trabalho, certo? Então, primeiro, o que você irá apresentar nos slides? Os slides nada mais é a projeção do trabalho escrito, de forma resumida, sintética, e para passar a mensagem final, tanto visual como oralizada, Vocês vão verbalizar a apresentação, não é isso? Vamos falar, vamos apresentar. Então, a apresentação oral de vocês
e os slides têm que estar pautadas nesses tópicos. Primeiro, introdução. Na introdução você vai falar um pouquinho da importância do empreendedorismo, a ação empreendedora e do empreendedorismo familiar. Qual a relação do título do trabalho, que é justamente o empreendimento que vocês estão estudando, a marca da empreendedora. Vocês podem até falar, se remeter, o porquê ela utilizou esse nome. Depois vocês passarão para a história da empreendedora e a história da atividade dela, né? Vai unificar esses tópicos aí. A atividade é como ela se relaciona, como ela iniciou toda a sua história com essa atividade de trabalho, né? De maquiagem, artesanato. E vocês explicarão dentro desse tópico também a importância e a relevância dos conteúdos, ou seja, relacionados à atividade. Se essa atividade é existente no Brasil, a nível local, a nível regional, como é a cultura, né, o valor cultural que é um artesanato no Brasil, para depois falar sobre a história da empreendedora, certo? Vocês vão unificar esses tópicos aí e ter uma fala conectada um com o outro. Na sequência vocês terão um plano de marketing. Nesse plano de marketing você vai apresentar as estratégias, né, em que a empreendedora ou o empreendedor ele viabiliza para ofertar o seu produto e serviço e acompanhar a oferta desses produtos. Você vai apresentar os periódicos, você vai apresentar as melhorias que, por exemplo, se ela não teve como fazer cartão de visita, banner, se ela não teve uma melhoria no plano de marketing, vocês vão acrescentar o que vocês acrescentaram no trabalho escrito, na fala, que vocês melhoraram o empreendimento dela, propondo, oferecendo a oportunidade de criar um cartão de visita, criar um layout ou uma marca, enfim. Vocês poderão detalhar isso. E dentro desse desenvolvimento ainda do plano de marketing, vocês vão especificar os pontos fortes e pontos fracos do empreendimento. O que seria o ponto forte e o ponto fraco? No ponto forte, qual é o diferencial? Qual é a inovação do empreendimento? Vou tomar como exemplo o grupo aí, por exemplo, que trata de cabeleireira estética, né? O diferencial dessa cabeleireira, ela faz o quê? Atendimento a domicílio. Em tempos de pandemia, de isolamento físico, ela inova a sua oferta de serviço. Então isso é um ponto forte. O que se diz ponto fraco? É que mesmo sendo uma atividade genérica, por exemplo, de cabeleireiro, e competitiva, e que todo mundo tem acesso, ela tem um ponto fraco em quê? Em que aspecto? Será que é por causa da localização, por ter um número de muitos cabeleireiros? E qual o ponto forte, qual é a potencialidade que ela tem, que ela sobressai diante disso? Então, o ponto fraco e o ponto forte pode ser apresentado de forma conjunta, certo? Ponto forte, ela consegue inovar, ela consegue passar, ela se utiliza da comunicação, ela tem empatia, ela tem eficiência no atendimento a clientes. Então, ela é um ponto forte nesse aspecto. E um ponto fraco, qual será? Tentar identificar esses pontos para poder projetar isso na apresentação. Veja só, estou com 8 minutos aqui de videoaula. Vou ver se eu consigo fazer em 10 para vocês entenderem todo o processo. Na sequência que vocês apresentaram o ponto forte e o ponto fraco, vocês vão agora tecer as considerações do grupo. Qual foi a relevância desse trabalho? Esse trabalho serviu o que para a formação de vocês? Para a qualificação? Se ele foi importante, vocês entenderam todo o processo de criação de um pequeno negócio, de uma empresa, né? O que foi relacionado à sua formação. 3 pontos relacionados à sua formação e 3 pontos relacionados ao que esse empreendimento irá servir para o mercado de trabalho. Porque ela é importante ao modelo desse empreendimento, a forma como ela é projetada, porque deve ser defendida ela para o mercado de trabalho. Então esses são os pontos que devem ser tratados nos slides e na apresentação oral. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estaremos na interação aí do WhatsApp, interação das plataformas, e amanhã videoaula, todos juntos, tá bom? A Casa do Menor Trabalhador, Instituto Jorge Marco Clabin, conectados com você. Até a próxima videoaula.